E aí pessoal, tudo certo? Aqui é o Eduardo Adame, mais um vídeo do nosso curso de Introdução ao LaTeX. E agora que você sabe um pouquinho, né, sobre como funciona o TechMaker, vamos dar uma olhada nas estruturas e nos conceitos preliminares sobre o LaTeX. Show? Não o TechMaker, porque o TechMaker é só o editor de texto. Lembrando disso, ele tem umas funções extras que vão te ajudar e eu avalio como o melhor, mas com certeza deve existir outros que eu não conheço que podem ser melhores, ok? Então vamos lá. Conceitos preliminares. No LaTeX, os comandos e caracteres especiais, assim como as letras gregas e aqueles outros que a gente viu, e os packages, por exemplo, começam sempre com a contrabarra ou backslash, que é mais usual de dizer. Se você olhar no seu teclado aí, ele fica, pelo menos no meu teclado, entre o Shift esquerdo e o Z. Show? Em cima do botão do Windows, por ali que fica, ao menos no meu. Ele pode ficar um pouquinho mais para baixo, ou um pouquinho mais para o lado, para o outro, dependendo do teclado, mas é por ali que ele fica, no canto esquerdo inferior do seu teclado. Show? Então, os ambientes são geralmente delimitados por chaves e as opções por colchetes. O que são ambientes, primeiro? Os ambientes são seções, subseções. Se a gente está conversando aqui, eu creio que você já deve ter uma noção quanto a trabalhos acadêmicos, que são divididos em seções. Então, cada seção é um ambiente, ou você tem um ambiente centralizado. Mais para frente a gente vai ver os ambientes, ok? Depois dessa aula teórica aqui, a gente vai. Eu acredito que no mesmo vídeo ainda devo trazer um pouquinho de prática. E as opções são os parâmetros para aquele ambiente, beleza? Isso a gente vai ver com calma, nada, não é nada complicado, entendeu? É tudo muito lógico e faz sentido as coisas, entendeu? Duas contras-barras correspondem a uma quebra de linha, ou seja, se você der Enter lá e compilar, ele não vai ver essa quebra de linha que você der. Você tem que dar duas contras-barras em seguida, que aí ele vai quebrar sua linha no texto. A gente não costuma muito usar isso mais para frente, porque existe pacotes que auxiliam nisso, criando parágrafos já e tal. Então, a gente vai usar, mas mais para frente, talvez na real a gente até usa ele bastante. Só que tem outras formas de quebrar a linha, beleza? Não é a única. E muitos espaços ou tabulações são interpretados como sendo apenas como um espaço. Então, se você der tipo um monte de espaço no texto, ele vai ver só um espaço, beleza? Porque não tem muita diferença. Entendeu? O que tem diferença para ele é zero ou um espaço, ok? A gente vai ver isso mais para frente. Não criar seções ou subseções únicas. Isso é meio vago nas considerações, porque a gente ainda não sabe direito como mexer em seção e subseção, beleza? Mas mais pra frente você vai entender o que funciona isso, mas na real isso é mais o que não fazer, beleza? Porque você vai ver como é que funciona a seção. Isso é para quem talvez não entenderia como funciona a seção e a subseção, ok? Mas usar títulos pequenos também é uma consideração subjetiva. Isso daqui foi do curso, eu só estou seguindo, ok? Mas é mais por você ter um controle ali, entendeu? Pra você não exagerar com títulos, essas coisas. Mas isso daqui é mais dica de produzir um trabalho. Também você não vai fazer um título que não explique, entendeu? Vago. Você tem que achar esse meio termo. Mas isso é mais dica de como produzir um trabalho acadêmico do que como usar LaTeX, ok? Nunca usar os diferentes níveis de seção para mudar o tamanho das letras. Aí, ó, é um ponto interessante, porque você para mudar o tamanho das letras são outros comandos, beleza? Isso a gente vai entender também. Não se dá a quantidade de erros ao compilar. Eu, por exemplo, instalei aqui pela primeira vez nesse computador, depois que eu formatei ele, o, o LaTeX, né? Junto com vocês no vídeo. E deu um monte de erro, porque minha internet está fraca e não consigo baixar os pacotes. Entendeu? Só você ficar compilando várias vezes, se você conferir que não tem nada errado, fica compilando que uma hora vai dar certo. Depois a gente vai entender que mais pra frente o seguro é compilar duas vezes, mas a gente vai aprendendo isso com calma, entendeu? São só considerações iniciais isso daqui. E usar tipos e principalmente tamanhos de letras apenas se necessário. Isso é muito comum porque
Você não vai ter um texto que lá no meio vai ter tipo uma palavra grande, outra pequena e tal. Normalmente é bem padronizado isso. Times New Roman 12, é bem por aí, ok? Então vamos falar agora sobre a estrutura de um documento LaTeX. Essa estrutura a gente viu, né? A gente deu uma mexida aí no nosso primeiro documento e, pelo que pareceu, eu não lembrava disso daqui, mas a gente escreveu a mesma coisa, do Olá Mundo, eu não lembrava que era isso que a gente falava no curso. Então, o único comando que a gente não usou foi o date, só que esses comandos aqui, date e author e title, eles não estão fazendo muito sentido porque você viu que não apareceu nada sobre isso. Mas existem comandos que vão utilizar essas variáveis que você escreveu, o que elas valem, e já vai fazer coisas pré-formatadas, como capa, contracapa, citação, entendeu? Esse tipo de coisa. Show? Rodapé, igual aqui, esse rodapé aqui no Introdução ao LaTeX. Essa Introdução ao LaTeX é o título, e ele criou sozinho, entendeu? Porque isso aqui é um beamer. A gente vai aprender mais pra frente que é um beamer. É uma classe de documento, beleza? Então, é exatamente o que a gente vai falar agora. Ó, classe de documentos. O article, que é um artigo, realmente, isso a gente... Artigo científico e tal, isso é mais manjado, né? E os comandos mudam entre eles, tem que prestar atenção nisso. Às vezes, na real, os comandos de beamer normalmente não funcionam nos articles. Mas vamos seguir aqui. Tem o book, que também é muito utilizado. Eu tenho uma apostila que eu fiz com book para fazer aquelas tags em cima de livro, né, que fica o nome do capítulo, né? E no book você tem chapter, que no artigo você não tem capítulo, tipo, você tem seção. E no book você tem chapter, que fica acima da seção, certo? Letter, que é carta, tá? É utilizado aqui e ali, existem templates na internet, eu vou falar mais sobre templates também lá pra frente. Report, que é relatório, né, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano é isso. Também uma classe aí meio que deriva, que eu não utilizo bastante, entendeu? Eu costumo só utilizar article, book e o Beamer, que não falou aqui, mas tem o Beamer, porque quando esse curso aqui foi feito, ele não fala sobre Beamer nesse curso, beleza? Mas eu vou falar com vocês também mais pra frente, que é muito importante, tá? Inclusive, eu vou dar uma mexida nesse slide aqui, que você pode ver que ele está 4x3. Provavelmente vou mudar ele para 16x9. Vou mostrar para vocês na parte daqueles parâmetros que você coloca entre colchetes, né? Tipos e tamanhos de letra. Ó, você tem bold, text, que é text BF. Você abre o chaves, né, as chaves, e põe o que você está escrito no meio. Eu vou passar aqui agora todos esses tipos e a gente vai brincar um pouquinho lá no LaTeX, beleza? Então, a gente tem o ênfase, que é EMPH, né, que é EMPH, barra EMPH, abre a chave, põe o que você está escrito e fecha a chave. Italic, você vai ter aqui o itálico, né? Você coloca bold e negrito, tá? Não sei se eu falei. Aí você põe textit, né? Abre italic. Italic não, esse italic aqui é só porque isso daqui está escrito aqui dentro, entendeu? E esse daqui é o código, perdão, esse aqui é o código para essa palavra aqui, entendeu? Monotype, que fica igual uma letra de máquina, né? Sans serif, slanted, small caps, que é tudo em letra maiúscula, só que as minúsculas são as maiúsculas menores, entendeu? Small caps, caps, você pode ver no seu teclado, caps é caixa alta, né? Então você tem caps lock, você trava em caixa alta. Então os small caps são caixa alta pequena. Underline, você botar uma underline embaixo de tudo. Aí aqui são os tamanhos. Você tem teeny, script size, funnel size, tal. Isso aqui eu vou mostrar para vocês também. Esses são os tamanhos. Então vamos brincar com isso agora. Beleza? Vamos lá. Então, vamos começar a mexer aqui no nosso documento, ok? Vou apagar o nosso Olá Mundo. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos criar um novo documento. Deixar ele salvo aqui. Aí que você pode usar esses atalhos aqui também. Ó. Novo documento. Você pode navegar entre os documentos abertos aqui. Ó. Novo documento. Vou salvar ele aqui. Ó. Salvar como.
aqui na nossa pasta, vamos colocar assim, aula 1-2, né, que é a aula de hoje. Então vamos colocar aqui, LaTeX. LaTeX é só um nome que eu estou dando, tá bom? Você pode colocar qualquer nome, é só para não ter esse trabalhão, ok? Então vamos usar o nosso assistente para criar aqui um início rápido. Vou colocar um artigo, sem essas opções, isso aqui, título, aula. Viu? Ele já completou sozinho o autor, aula 1-2. Espero estar falando a aula certa, não sei como é que eu vou separar isso ainda. Pacote Babel, show de bola. Então vamos começar com os tipos de texto, beleza? Então você vai ter aqui, ó, se você dá _barra T, olha só, já aparece alguns tipos aqui para você, entendeu? Text, aí tem BF. Isso está em negrito. Então, o que está aqui dentro, que é o isso está em negrito, vai ficar em negrito, porque está tendo text BF. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, se eu der aqui, eu vou dar um Enter, você vai ver que não vai quebrar essa linha. Eu vou colocar isso não, ó. Vou mudar, vou compilar aqui. Viu? Ele não quebrou a linha quando eu dei Enter. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro. Ó, isso está em negrito, isso não, porque isso está dentro do ambiente TextBF. Se eu der duas contrabarras aqui, ó, e compilar, olha o que acontece. Quebrou a linha, entendeu? Só que aqui ele está em parágrafo, beleza? Por isso que ele está assim, depois a gente vai ver isso mais pra frente, por isso que ele começou com esse dedinho aqui. E se eu der uma linha em branco, ele também dá um parágrafo, entendeu? Quebrou linha em branco, outro parágrafo. Show? Então, vamos dar uma olhada aqui nos outros textos. Tem o text it, que é muito famoso, que é o itálico também. Isso está em itálico. Eu tenho mania de dar Ctrl S para salvar, mas você tem que compilar, né? O atalho para compilar é F1. A gente também tem lá que a gente viu o text SC, que é small cap. Isso está em small cap. Eu dei F1 aqui, tá, pessoal? Isso está em small cap. Eu não quebrei a linha aqui, ó. Está, viu, meu S maiúsculo, ó, ficou normal. E o resto é legal essa letra aqui também. Então, você vai brincando aí, tá bom? E o dever de casa de vocês nessa sessão é brincar com esses tipos de letra. E agora vamos ver aqui uma outra coisa, que é aquele small, huge. Como é que funciona isso? Você tem que abrir uma chave, colocar o tamanho que você quer, por exemplo, large, e colocar o que você quer. Isso é um large. E fecha a chave. E aí ele vai estar em large. Ó. Olha o tamanho que fica. Você vê, ó, ele quebrou a linha que ele deu um parágrafo direto. Porque eu pulei uma linha. Mas viu como é que ficou bagunçado, um grudado no outro? Eu tenho que quebrar uma linha. Mas isso a gente vai ver mais pra frente, ficar calmo, tá bom? Isso porque a gente estava mexendo com LaTeX puro, sem pacote. Aí fica meio bagunçado assim mesmo. Com o tempo você vai ver que vai ficando arrumadinho, bonitinho. Então o dever de casa é você fazer aquela lista lá dos slides em LaTeX aí. Faz o seu um embaixo do outro assim. Pode fazer dando assim, ó, quebrando linha e dando espaço. Assim, ó. Vai ficar tudo em parágrafo bonitinho, ó. Faz com todos aqueles, todos os tamanhos, para você ficar memorizado aí. Para a gente estar pronto para a próxima aula, ok?